Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós iremos tratar sobre vários aspectos em se tratando do âmbito da teologia, especificamente tratando sobre o histórico do Catecismo de São Pio X. Por que é tão importante, tão relevante para a teologia saber sobre esse Catecismo de São Pio X? Porque existe mais de uma versão e nós devemos saber qual versão adotar para ter o bom entendimento da doutrina cristã, da doutrina católica. Por isso é importante analisar esse histórico, verificar os prós e contras, verificar os vários aspectos que são relevantes para justamente adotar essa leitura. E é importantíssimo para o católico ler bem, conhecer bem o catecismo, porque é uma fonte ali que ele vai ter ali como guia para os seus ensinamentos, para a sua boa aprendizagem da doutrina, né? E tendo esse papel, dessa importância, é importante ser bem criterioso quanto à escolha de um catecismo. E especificamente nesse vídeo nós iremos tratar sobre o Catecismo de São Pio X, o seu histórico, apresentar aspectos quanto à sua aplicação, quanto às suas várias publicações, edições, traduções, controvérsias em relação a essas edições, etc. Aqui no Brasil nós temos essa edição aqui, o Catecismo Maior de São Pio X, publicado pela editora Permanência, nessa versão em capa dura. É uma publicação feita em 1976 e que teve a nova edição em 2010, né, que está disponível atualmente. E existe também, mais recentemente publicada, a explicação do Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X, que é elaborada aqui um comentário do Catecismo de São Pio X pelo padre José Peradi. Contudo, o conteúdo dessas duas edições são diferentes, muito embora as duas carreguem o nome aqui de São Pio X. Qual das duas, de fato, foi escrito por São Pio X? Qual dessas duas edições de catecismo é realmente aquela que o São Pio X quis e pretendia como sendo aí um ótimo guia para os fiéis? Nós iremos analisar isso, né? E além de verificar outros aspectos históricos da própria publicação, da história do catecismo, esse vídeo ela é relevante para você que quer adotar um tipo de catecismo. Nós iremos verificar também quanto à validade desses catecismos nos dias de hoje para a igreja, né? Então, são vários aspectos de relevância. Vai ser um vídeo longo, espero que você possa me acompanhar até o final. Então, vamos lá a nossa análise. Então, o título que eu adotei, o Catecismo de São Pio X, iremos então falar sobre cada um desses vários aspectos aqui que eu já mencionei. O primeiro aspecto que nós temos que levar em consideração é que existem dois catecismos, né? E a igreja não revoga a sua doutrina. Portanto, tanto o catecismo do Concílio de Trento quanto o Concílio Vaticano II, esses dois catecismos são válidos, né? E eu tenho aqui a edição do catecismo da Igreja Católica na versão em capa preta, mas existe a mais comum, essa em capa amarela, e existe aqui a versão em capa dura também da editora Castela do Catecismo do Concílio de Trento. Então são os dois catecismos que são válidos, né? É importante dizer que o catecismo ele é uma espécie de livro didático para que aqueles estudiosos possam ter uma maior claridade quanto à doutrina da igreja. E tendo essa claridade, eles possam, através disso, transmitir essa doutrina para os fiéis. O catecismo ele não é normalmente direcionado ao público leigo, para que ele leia diretamente, e sim ao clero, para que o clero aprenda bem e depois desenvolva essa doutrina e desenvolva o ensinamento dessa doutrina, né? E muito embora o Concílio Vaticano II tenha uma maior abertura aos leigos, também editou esse catecismo da Igreja Católica. Os leigos também agora têm a possibilidade de ler o catecismo e se aprofundar também, de certa forma. Mas enfim, basta dizer que existem esses dois catecismos. Um é decorrência do Concílio de Trento, que foi realizado no século XVI. O Concílio de Trento foi uma espécie de contra-reforma à Revolução Protestante, né, feita por Martinho Lutero, Calvino, dentre outros que apareceram, né? E aí, no sentido de apresentar maior firmeza, maior claridade, editaram também o Catecismo Romano. E a partir desse Catecismo Romano é que a doutrina da igreja foi sendo ensinada durante vários séculos, né? Agora, mais recentemente, com o Concílio Vaticano II, na década de 60 do século XX, logo depois, cerca de 30 anos depois, nós tivemos o Catecismo da Igreja Católica, que é essa versão amarela, com edição autorizada pelo Papa São João Paulo II. Então, são essas duas
versões do Concílio de Trento e a versão do Concílio Vaticano II. Existe toda uma controvérsia se uns adotam o catecismo romano, falam que ele é o que é o verdadeiro, outros adotam o catecismo da Igreja Católica e falam que o catecismo do Concílio de Trento não vale mais. Na verdade, os dois são válidos e devem ser muito bem estudados por todos aqueles que são católicos, né? E é importante dizer que com o Concílio de Trento e com a chegada então do Catecismo Romano, né, que é esse que eu já mostrei, ele foi publicado em 1566. A intenção que existia é que deveria existir um outro catecismo com uma simplificação desse catecismo romano, porque, veja bem, ele tem várias páginas, a linguagem ela é um pouco, poderia dizer assim, mais direcionada aos intelectuais, aos padres, por assim dizer, né? Então, por isso, deveria existir um catecismo que fosse objetivo, que fosse direto e que fosse usado para catequizar, para ensinar os leigos. Esse catecismo mais simplificado, com perguntas e respostas, com algo mais bem rápido de ser ensinado, ele, de uma forma universal, ele não existe para o catecismo romano. Vários papas pensaram em elaborar um catecismo que fosse assim simplificado do catecismo romano, mas não apresentaram isso. Existem catecismos que adaptam, né, o catecismo romano, como o catecismo de São Belarmino, enfim, tem vários outros catecismos de bispos, né, que tentam, de certa forma, resumir o catecismo romano ou apresentar ele com a linguagem mais simplificada. Mas são catecismos regionais, de cada região, ou que são aqueles que são adquiridos, né, por um gosto especial do autor. Mas não necessariamente existe simplificação, uma versão simplificada do catecismo romano aplicada de forma universal e dita pelo Papa. Mas então, e esses livros do São Pio X, né, o Catecismo Maior de São Pio X e o Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X, eles são o que então? Eu poderia dizer que são versões ditadas, prescritas para um local específico, que era para Roma. Nós iremos verificar isso mais adiante. Enquanto que no Concílio Vaticano II, com o Catecismo de São João Paulo II, em 1992, nós tivemos, além da publicação desse catecismo de 92, nós tivemos também a publicação do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que eu tenho essa versão aqui, né, pela editora Loyola, mas aí na imagem você vê também a versão vermelha. Esse compêndio ele foi elaborado em 2005, especialmente pelo Papa Bento XVI, e tem um documento próprio, solene, um moto próprio para aprovação e publicação do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Então, tanto o Catecismo da Igreja Católica de João Paulo II, quanto o compêndio do Catecismo da Igreja Católica do Papa Bento XVI, os dois foram feitos de forma universal para toda a Igreja adotar e foram justamente aprovados e sancionados pelos papas de sua época respectiva, o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI. Enquanto que no Concílio de Trento nós temos o Catecismo Romano, que foi aprovado pelo Papa de sua época em 1566, mas não temos um catecismo de perguntas e respostas, um catecismo simplificado. Né? Então é isso que eu gostaria de dizer. Mas então existem esses dois catecismos, né, na publicação brasileira, né, o Catecismo Maior de São Pio X e também essa versão, explicação do Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X. Qual dos dois é de fato escrito pelo Papa São João Paulo II? Qual dos dois é de fato o Catecismo de São Pio X? Ou seriam os dois catecismos de São Pio X em versões diferentes? Ou eles se contradizem? Nós iremos analisar justamente isso aqui nesse vídeo. Mas é importante dizer, esse catecismo de São Pio X, independentemente se for essa versão em capa amarela, ou se for essa outra versão aqui da explicação do catecismo, o catecismo de São Pio X, ele continua válido para os católicos, porque existe, como eu já mostrei, o catecismo de 92 e o catecismo de 2005. Acontece que a igreja não revoga a sua doutrina, então os catecismos anteriores também são válidos. Né? Acontece que há uma mudança da linguagem, uma mudança de explicação das mesmas coisas, por assim dizer. Então, o próprio cardeal Ratzinger, né, que foi depois colocado como o Papa Bento XVI,
em uma entrevista em 2003, quando ele estava elaborando justamente o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, né, que é essa versão com perguntas e respostas do Catecismo da Igreja Católica. Ele respondeu a uma pergunta nessa entrevista. E aí ele respondeu falando que o Catecismo de São Pio X ainda permanecia válido, né? Então, lemos o que está escrito aí, ó. O entrevistador disse: falando do Catecismo de São Pio X, que continua tendo simpatizantes, a publicação do compêndio significará que ele foi definitivamente ultrapassado? Então, está perguntando se o Catecismo de São Pio X, essa versão ou essa versão, foi ultrapassado, não deveria mais ser utilizado pelos católicos e deveria ser só utilizado o Catecismo de 1992 do Papa João Paulo II. Ou mesmo o compêndio, né, que é elaborado aí pelo Papa Bento XVI, na época o cardeal Ratzinger. Né? E ele responde: a fé como tal é sempre a mesma. Portanto, o Catecismo de São Pio X conserva sempre o seu valor. No entanto, o modo de transmitir os conteúdos da fé pode mudar. Consequentemente, pode-se perguntar se o Catecismo de São Pio X pode ser considerado válido ainda hoje. Acho que o compêndio que estamos preparando pode responder melhor às necessidades de hoje, mas isso não exclui que possa haver pessoas ou grupos que se sintam mais à vontade com o Catecismo de São Pio X. Não se deve esquecer que aquele catecismo nasceu de um texto preparado pelo próprio Papa Pio X, quando era bispo de Mantua. O texto foi fruto da experiência catequética pessoal de Giuseppe Sarto, cujas características foram a simplicidade de exposição e a profundidade de conteúdo. Também por isso, o Catecismo de São Pio X pode ter amigos no futuro, mas isso não torna nosso trabalho supérfluo. Então ele diz que é válido ainda o Catecismo de São Pio X, muito embora exista o Catecismo de João Paulo II e exista também o Catecismo aqui do próprio Bento XVI no compêndio, né? Então existem essas formas de catecismo, elas se agregam, elas têm aí as suas apresentações da forma de transmitir a doutrina católica. Depois, como Papa, né, ele também reafirmou a importância do catecismo do Papa Pio X. É importante dizer que, tanto quanto cardeal, no âmbito da elaboração do compêndio, né, enquanto ele estava elaborando esse compêndio, ele afirmou a importância, e também como Papa, em audiência em 18 de agosto de 2010, o Papa Bento XVI disse o seguinte: desde os anos em que era pároco, tinha redigido pessoalmente um catecismo. É que ele falando sobre o Papa Pio X, né? E durante o episcopado em Mantua, trabalhava a fim de que se chegasse a um catecismo único, se não universal, pelo menos italiano. Como autêntico pastor, compreendera que a situação nessa época, também devido ao fenômeno da imigração, tornava necessário um catecismo ao qual cada fiel pudesse fazer referência, independentemente do lugar e das circunstâncias de vida. Como pontífice, preparou um texto da doutrina cristã para a Diocese de Roma. Depois se difundiu em toda a Itália e no mundo. Este catecismo, chamado de Pio X, foi para muitas pessoas um guia seguro na aprendizagem das verdades relativas à fé, pela sua linguagem simples, clara e específica e pela eficácia da sua exposição. Então veja que para o Papa Bento XVI, o Catecismo de São Pio X ainda é válido, né? Então, um Papa recente dizendo isso, nós não precisamos complementar mais sobre a validade do Catecismo de São Pio X e toda essa questão. Mas então, a ideia central do Catecismo de São Pio X é comportar uma espécie de resumo, uma espécie de forma clara, de forma objetiva, o conteúdo do catecismo aqui apresentado no Concílio de Trento. Então, a ideia do Catecismo de São Pio X é simplificação e objetividade, apresentando as perguntas e respostas. Então, lá pergunta, né? O que é a Igreja Católica? Aí, em poucas linhas, responde-se o que é a Igreja Católica. O que é considerado batismo? Aí, em poucas linhas, dá o conceito de batismo. Então, é uma forma clara, objetiva. Enquanto que nesse catecismo, nós vemos aqui que há toda uma elaboração, uma argumentação da doutrina. Então, esse é o objetivo do Catecismo de São Pio X, uma simplificação, apresentação objetiva do Catecismo Romano. Com a apresentação do Catecismo Romano, nós tivemos vários catecismos. Né? Os bispos eles foram elaborando os catecismos de modo simplificado para cada região no mundo. Então existiram vários catecismos, né?
Um dos mais utilizados é o Catecismo de São Belarmino, né, que foi muito utilizado aí em vários lugares, mas na Itália em específico, nós tivemos também vários catecismos, como nós podemos observar na imagem. A Itália tem várias regiões e também a cada região tinha também aí seus catecismos aprovados pelos bispos, né? O Catecismo Lombardo Piemontês, aprovado em 1896 pelos bispos daquela região, no norte da Itália. O Catecismo Emiliano, de 1899 a 1900, também aprovado ali. O Catecismo Toscano, de 1903. Então veja que essas regiões, especialmente mais ao norte da Itália, tinha ali uma série de catecismos diferenciados, visando sempre apresentar o mesmo conteúdo, porém eram catecismos com aprovação de diferentes bispos e, de certa forma, com algumas diferenciações, né? No Brasil também é a mesma coisa, tinha vários catecismos diferentes, enfim, não havia uma certa unidade única de catecismo em todo o mundo. Cada região e cada país tinha seus próprios catecismos, tendo como base o catecismo romano apresentado no Concílio de Trento. É importante dizer sempre isso, que essa era a base, né? E aí, logo depois em que assumiu o cargo de Papa, o Papa São Pio X, ele emitiu um documento, que é a encíclica Acerbo Nimis, de 15 de abril de 1905. E nessa encíclica, o Papa Pio X apresentava informações sobre o catecismo, ele ensinava a importância do catecismo e também a importância de se ensinar verdadeiramente a doutrina da Igreja e prescrevia uma série de normas que deveriam ser aplicadas a partir daquele momento, de 1905 em diante. Nessa edição aqui, da editora Permanência, do Catecismo Maior de São Pio X, nós temos a íntegra traduzida dessa encíclica Acerbo Nimis. Então, é um documento realmente importante em que o próprio Papa Pio X apresentava essa importância. Ele mesmo foi um reformador, enquanto bispo, né, da região de Mantua, ele escreveu o próprio catecismo, ele mesmo buscava verificar se os padres estavam de fato ensinando os jovens o catecismo. Às vezes ele chegava de surpresa em certas paróquias para verificar se estavam sendo dado o catecismo no domingo especificamente, né, para os jovens, e ele acabou tendo todo esse zelo quanto ao catecismo, ele sabia a importância do bom ensinamento da doutrina católica. Então, por isso, nessa encíclica, ele chama toda a igreja a participar disso, né, a buscar aí uma maior atenção ao ensino da doutrina, especificamente ao catecismo. Porém, ao realizar esse documento, essa encíclica Acerbo Nimis, o próprio Papa Pio X percebeu que não existia um catecismo único para toda a Igreja Católica no mundo todo. Existia o catecismo romano, que é destinado a toda a Igreja, mas esses catecismos mais simplificados, direcionados aos leigos, ao ensinamento prático, estavam diversos, né, em várias regiões. Então ele pensou nisso, ele queria a unidade, ele queria um único catecismo para toda a igreja. Nisso ele começou a fazer seu primeiro empreendimento quanto a isso. Ele decidiu então começar pela própria Itália, fazer uma unificação do catecismo na Itália, que, como nós vimos, cada região tinha o seu catecismo. Ele queria então unificar tudo em um único catecismo no país Itália. E é por isso que ele escreveu essa carta ao cardeal, né, Pietro Respighi, que estava relacionado à região da Itália, né, especialmente em Roma, né? E aí nessa carta datada de 1905, 14 de junho de 1905, o próprio Papa Pio X diz o seguinte: o título, né, Carta ao Santo Padre do Santo Padre Pio X, com o que prescreve um novo compêndio do catecismo para as dioceses da província de Roma, ao cardeal Pietro Respighi, nosso vigário-geral. Senhor cardeal, a necessidade de prover tanto quanto possível para a instituição religiosa de tenra juventude nos aconselhou a imprimir um catecismo que expõe claramente os rudimentos da santa fé e aquelas verdades divinas que a vida de todo cristão deve inspirar. Portanto, tendo examinado os numerosos manuais já em uso nas dioceses da Itália, pareceu-nos oportuno adotar, com ligeiras adaptações, o texto aprovado por vários anos pelos bispos do Piemonte, da Ligúria, da Lombardia, da Emília e da Toscana. O uso deste texto será obrigatório para ensino público e privado na Diocese de Roma,
e em todas as outras da província romana, e estamos confiantes de que também as outras dioceses irão querer adotá-lo para chegar a esse texto único, pelo menos para toda a Itália, que é universalmente desejado. Com esta doce esperança, concedemo-lhe de todo o coração, eminência, a bênção apostólica do Vaticano, 14 de junho de 1905, Papa Pio X. Então veja que ele queria um catecismo para os jovens, para que os jovens pudessem aprender. Então é por isso que ele fala para a instituição religiosa da tenra juventude. Né? Então ele queria que os jovens aprendessem da melhor forma possível o catecismo, que o catecismo romano do Concílio de Trento era muito técnico, né, próprio para o clero, mas que deveria existir uma versão clara, objetiva, simplificada e destinada à catequese justamente dos jovens. E escreveu aí a carta para esse cardeal Pietro Respighi, né, que é esse que está justamente na foto aí. Esse é o cardeal Pietro. Nisso foi aprovado então o compêndio da doutrina cristiana prescrita da sua santidade Papa Pio X para a diocese da província de Roma. Então veja que ele publicou a encíclica, né, que está apresentada, que nós já mencionamos logo, a encíclica Acerbo Orinis, e logo depois, alguns meses depois, né, no caso que nós verificamos em junho, né, e ele aprovou a encíclica em 15 de abril, então veja que alguns meses depois de aprovar a encíclica, ele aprovou então esse compêndio. E é justamente esse aqui, Compêndio da Doutrina Cristã, que foi prescrita por sua santidade o Papa Pio X. Nisso é uma publicação de 1905 e a intenção é reunir os catecismos já publicados que estavam espalhados pela Itália. Então esses catecismos, catecismo lombardo, piemontês, catecismo emiliano, catecismo toscano, foram todos unificados em um único catecismo. Por isso que se chama Compêndio da doutrina cristã, no caso o compêndio dado aí pelo Papa Pio X. Então agora a ideia com o compêndio é passar aqui um país todo utilizasse o mesmo catecismo, compêndio da doutrina cristã do Papa Pio X a partir de 1905. E é importante dizer que nesse compêndio, nessa publicação de 1905, a publicação original, logo nas primeiras páginas vem a carta que eu já li agora há pouco, a carta ao cardeal Pietro Respighi. Nessa carta dizendo que um compêndio destinado à Itália, destinado a Roma especificamente, não é um catecismo universal para toda a igreja. E qual o conteúdo desse compêndio da doutrina cristã? Nós temos aí mais ou menos o índice desse compêndio. Primeiro, dentro dele vem a carta ao cardeal Pietro Respighi, que eu já li agora há pouco, no qual o Papa declara que a sua intenção é educar os jovens e também declara que especificamente aos jovens da diocese romana, da diocese de Roma, e que fosse traduzido e aplicado, né, para outros lugares, mas que fosse também aplicado por toda a Itália. Nisso nós temos as primeiras noções do catecismo, que é chamado primeiro catecismo. Temos depois o catecismo breve, chamado segundo catecismo, de forma informal, e depois o catecismo maior, que é também chamado terceiro catecismo. Também, como uma forma de apêndice, nós temos a instrução sobre as festas santas da igreja, nós temos a breve história da religião e, por último, orações cotidianas e outras preces. Então esse é o conteúdo do compêndio da doutrina cristã, dado em 1905. E é importante dizer, então, que esse catecismo, esse compêndio de 1905, ele logo foi adotado por várias igrejas e foi bem disseminado, conforme está escrito aqui na Enciclopédia Católica, né, publicada em 1917, mas o texto desse trecho específico é de 1909, no qual se diz o seguinte: o atual pontífice de 1909, Pio X, prescreveu um catecismo para uso na diocese de Roma e em sua província eclesiástica, e expressou o desejo de que fosse adotada em toda a Itália. Já foi traduzido para o inglês, francês, espanhol e alemão. Iniciou-se um movimento com vista a estender seu uso a outros países além da Itália, especialmente a Espanha, onde as condições são semelhantes. Este catecismo consiste em duas partes, ou melhor, em dois livros distintos, um para classes mais baixas e outro para classes superiores.
O primeiro, ou breve catecismo, destina-se a quem não fez a primeira comunhão. O segundo, ou catecismo maior, para quem já passou pelo outro. Ambos são construídos nas mesmas linhas, uma parte introdutória e em seguida 5 sessões que tratam sucessivamente do credo, da oração, dos mandamentos, dos sacramentos, das virtudes, etc. O catecismo maior contém, além disso, em forma catequética, uma instrução sobre as festas de Nosso Senhor, a Santíssima Virgem e uma pequena história da religião, Antigo Testamento, Novo Testamento e a Igreja na forma de uma narrativa. Mas embora os dois catecismos estejam na mesma linha principal, eles têm muito pouca conexão um com o outro. Quase nenhuma das perguntas e respostas são as mesmas, de modo que o conhecimento da redação do primeiro é de pouca utilidade, mas sim um obstáculo no aprendizado do segundo. Então veja que o próprio autor desse texto da Enciclopédia Católica reclamava que havia uma diferença entre as partes do catecismo. Então veja que essa parte, primeiras noções, catecismo breve, constituía o catecismo chamado catecismo menor, para jovens que ainda não estavam aptos, né, à comunhão, e estavam no início, por assim dizer, da sua vida religiosa. O catecismo maior para aqueles que já estavam mais avançados. Então, essas duas divisões, né, estavam havendo aí uma certa crítica desse compêndio da doutrina cristã, porque esse primeiro catecismo não parecia ser tão útil e o catecismo maior parecia ser mais completo. É por isso que havia publicações como essa aí do Compêndio da Doutrina Cristã, em que só existia o Catecismo Maior de São Pio X, dito Catecismo Maior de São Pio X. Então, por isso aí está escrito Compêndio da Doutrina Cristiana e Catecismo Maior, Catecismo Maior. Essa é uma publicação aí de 1906. Nisso, com o passar do tempo, né, as igrejas começaram a fazer suas traduções desse compêndio do catecismo aí do São Pio X, de 1905. Nós temos o decreto Quant Singulari, sobre a confissão e a comunhão das crianças, de 8 de agosto de 1910. Nesse documento, aprovado pelo Papa Pio X, ele diz que as crianças a partir de 7 anos poderiam, então, receber a comunhão e estar aptos a fazer também a confissão. E ele também menciona nesse documento, né, o documento solene, diz o seguinte, que para a primeira confissão e primeira comunhão não é necessário um pleno e perfeito conhecimento da doutrina cristã. A criança irá depois gradualmente aprendendo todo o catecismo segundo a sua inteligência. Nisso, o próprio Papa Pio X voltou a se questionar novamente sobre a utilidade do compêndio da doutrina cristã, do compêndio do catecismo que ele havia aprovado em 1905. E começou então a questionar se realmente estava sendo efetiva aquela publicação e decidiu então constituir uma comissão específica para elaborar um catecismo próprio, né? E não apenas uma reunião de textos já elaborados anteriormente, como havia feito em 1905. Nessa comissão catequética, datada de 1910 a 1912, tiveram 3 importantes nomes. O padre Giuseppe de Isengard, ou Isengard, que era um professor que trabalhava muito com a catequese em escolas públicas. Havia várias publicações catequéticas dele, né, tratando justamente sobre a importância da doutrina e tentando simplificar o catecismo romano. O Monsenhor Giovanni Mercati, que era um grande erudito, conhecedor da doutrina católica e também depois trabalhou como bibliotecário, né, como alguém tão importante para a Biblioteca Secreta do Vaticano, e tendo sua importância, depois ele se tornou cardeal em 1936. Então veja que eram pessoas que realmente importantes na época. E por último também tem o padre Pietro Benedetti, que era uma espécie de secretário, né, atuava nas atas, né, da igreja, da Santa Sé, e também estava disposto a ser o pragmático. E depois ele se tornou bispo, né, pouco depois da publicação do Catecismo em 1912. Em 1914 ele se tornou bispo, depois de ser bispo em 1921. Então, dentro dessa comissão, constituída por esses 3 homens, eles começaram então a elaborar o Catecismo Novo, com auspícios do São Pio X, que também passava a revisar o texto, né? O próprio São Pio X lia e atuava diretamente nesse texto, junto com esses 3 dessa comissão catequética. Para dar uma suavizada nas expressões, para verificar a questão linguística e também para dar um ar poético a esse catecismo,
essa comissão, junto com o Papa Pio X, convidou o poeta Giulio Salvadori para fazer uma revisão geral da língua, fazer uma revisão de aspectos linguísticos e apresentar um tom mais poético a esse catecismo. E é importante dizer que Giulio Salvadori, ele era um especialista também na poesia de Dante Alighieri, e é por isso que esse catecismo de São Pio X, de 1912, ele é conhecido como o catecismo dantesco, por ter influências poéticas nessa versão, e também porque o próprio Papa São Pio X era um grande admirador da obra do Dante Alighieri, né? Ele havia decorado várias partes, lia e recitava com maestria. Certamente a sua amizade com Giulio Salvadori contribuiu para que ele participasse, então, da elaboração desse catecismo. Então, tivemos aí 3 clérigos e um leigo na participação do catecismo de 1912, junto com um Papa santo, né? Então, veja que eram grandes nomes, né? E nisso, então, o Papa Pio X emite uma nova carta, também endereçada a Pietro Respighi, agora tentando mostrar que ele já não adotaria mais o catecismo de 1905, passaria a adotar agora o catecismo de 1912. Então, um novo catecismo. Vamos ler então essa carta do Papa Pio X. Carta do Santo Padre Pio X ao cardeal Pietro Respighi, vigário de Roma, aprovando o Catecismo de Doutrina Cristã para a Diocese e Província Eclesiástica de Roma. Senhor Cardeal, desde o início do nosso pontificado, dedicamos o máximo cuidado à instrução religiosa do povo cristão e, em particular, das crianças, convencidos de que grande parte dos males que afligem a Igreja provém da ignorância de sua doutrina e de suas leis. Seus inimigos os condenam, blasfemando o que ignoram, e muitos de seus filhos, conhecendo-os mal, vivem como se não fossem. Por isso, muitas vezes insistimos na suprema necessidade do ensino catequético e o promovemos em todos os lugares, de acordo com nossas forças, tanto com as cartas encíclicas Acerbo Nimis e com as disposições relativas aos catecismos nas paróquias, tanto com as aprovações e incentivos aos congressos catequéticos e escolas de religião, como com a introdução aqui em Roma do texto do catecismo usado por algum tempo em algumas grandes províncias eclesiásticas da Itália. Então aqui ele está dizendo que ele contribuiu, né, de certa forma, com a propagação melhor da doutrina, porque os fiéis precisam conhecer melhor essa doutrina para serem bons católicos, e ele fez isso através da encíclica Acerbo Nimis e também com a publicação do compêndio do Catecismo de 1905, que reunia, né, como diz aqui no final, né, com a introdução aqui em Roma do texto do catecismo usado por algum tempo em algumas grandes províncias eclesiásticas da Itália. No entanto, com o passar dos anos, então de 1905 a 1912, ou seja, no passar de cerca de 7 anos, tanto pelas novas dificuldades que insidiosamente impedem o ensino da doutrina cristã nas escolas, onde ela foi ensinada durante séculos, como pela providencial antecipação querida por nós da primeira comunhão das crianças, e por outras razões, tendo-nos manifestado o desejo de um catecismo suficiente, muito mais curto e mais adequado às necessidades de hoje, concordamos que o antigo catecismo fosse reduzido a um novo, muito restrito, que nós examinamos-nos e quisemos também ser examinados por muitos dos nossos irmãos bispos da Itália, para que exprimissem a sua opinião em geral e indicassem em particular, segundo o seu conhecimento e experiência, as modificações a introduzir. Então aqui o Papa Pio X diz que precisaria de ter um novo catecismo. O de 1905 já não era mais suficiente. Ele diz que precisaria existir um catecismo suficiente, que ele estaria, então, que fosse reduzido a um novo. Então, existe a necessidade de um novo catecismo que fosse suficiente. O de 1905 já não era mais suficiente. Tendo recebido deles um parecer favorável, quase unânime, ou seja, os bispos da Itália aprovaram esse novo catecismo de 1912, com muitas observações preciosas que mandamos levar em consideração, parece-nos que não devemos adiar mais a substituição do texto. Então, ele quer substituir o texto de 1905 pelo texto de 1912, por várias razões reconhecidas como oportunas, confiantes de que, com a bênção do Senhor, ela voltará muito mais cômoda e igualmente, se não mais vantajosa que a antiga, tanto porque o volume do livro e das coisas a aprender
muito diminuídos, não desencorajará os jovens, já muito sobrecarregados pelos programas escolares, e permitirão aos professores e catequistas uma aprendizagem plena. E porque, apesar da brevidade, aquelas verdades que hoje, para imenso prejuízo das almas da sociedade, são mais combatidas ou incompreendidas ou esquecidas, encontram-se mais explicadas e acentuadas. Então, esse novo catecismo de 1912, ele tem o objetivo de substituição do texto de 1905. Então, veja que é importante dizer isso, né? O Papa Pio X quer que o catecismo de 1912 substitua o catecismo de 1905. Porque o catecismo de 1912 ele é mais vantajoso que essa versão de 1905, e, além disso, vai permitir que os professores, os catequistas, tenham uma aprendizagem plena. Ou seja, o catecismo de 1905 não tem a aprendizagem plena, não é considerado pelo Papa Pio X o catecismo suficiente. Não tem a aprendizagem plena daquelas verdades. E encontra-se as verdades mais explicadas e acentuadas. Então, para o Papa Pio X, o catecismo de 1912 ele é melhor do que o catecismo de 1905. Está bem claro aqui nesse documento. Ao contrário, confiamos também que os adultos que desejam, como às vezes devem para viver melhor e educar a família, reavivar em suas almas os conhecimentos fundamentais sobre os quais se baseia a vida espiritual e moral cristã. Encontrarão este breve, útil e bem-vindo nessa soma, muito preciso também na forma, onde as verdades divinas capitais e as reflexões cristãs mais eficazes serão expostas com grande simplicidade. Então, mais eficaz, veja que ele sempre adjetiva, né? Mais eficaz, com amplitude plena, enfim, suficiente, útil. Então, ele elogia esse catecismo de 1912. Esse catecismo, portanto, e os primeiros elementos que preparamos dele, para a conveniência das crianças, são obtidos sem mutação de palavra. Nós, com a autoridade do presente, aprovamos e prescrevemos à Diocese e Província Eclesiástica de Roma, proibindo que, de agora, no ensino catequético, siga outro texto. Então, o de 1905, para o Papa Pio X, já não deveria ser mais aplicado. Ele está proibindo, na Itália especificamente, que esse catecismo de 1905 fosse utilizado. Quanto às outras dioceses da Itália, basta nos expressar o voto que o mesmo texto dá. Nós, e por muitos ordinários julgados suficientes, também é adotado neles, também para acabar com a fatal confusão e desconforto que hoje muitos sentem nas frequentes mudanças de domicílio, encontrando nas novas residências fórmulas e textos notavelmente diferentes, que dificilmente aprendem, enquanto por desuso confundem e, por fim, esquecem até o que já sabiam. E é a pior para as crianças, porque nada é tão fatal para o sucesso de um ensino como continuá-lo com um texto diferente daquele a que o jovem já está mais ou menos habituado. Então, o que acontecia? O jovem, ele aprendia o catecismo em uma região, suponhamos, ela aprendia o catecismo no Brasil, de repente ele se mudava ali para a Inglaterra, o catecismo era outro, era diferente. E isso causava confusão, dificuldade para esse jovem de assimilar aquelas informações, uma vez que o catecismo em cada região, com palavras diferentes, eram utilizados com traduções diferentes, formas diferentes. Da mesma forma, na Itália, existia cada região o seu catecismo, então às vezes os pais precisavam mudar com a criança para outra região, lá eles iriam aprender outro catecismo diferente. E também causando confusão para os adultos, né, que aprendiam de uma forma quando criança e depois tinha outro catecismo quando adultos. Então, por isso ele proibia que se utilizasse especificamente em Roma, outro texto. Ele, de certa forma, revogou o Catecismo de 1905. Continuando, então, nessa carta, o Papa Pio X diz o seguinte: e como para a introdução do presente texto, algumas dificuldades podem ser encontradas pelos adultos, porque se desvia do anterior, mesmo em algumas fórmulas, assim, para afastar os inconvenientes, ordenamos que em todas as principais missas festivas, bem como em todas as aulas de doutrina cristã, sejam recitadas em voz alta, clara e calmamente, no início, as primeiras orações e as demais fórmulas principais. Assim, depois de algum tempo, sem esforço, todos os terão aprendido, e será introduzido um excelente e querido costume de oração e instrução em comum, que já está em vigor há algum tempo em muitas dioceses italianas, com grande edificação e proveito. Ou seja, ele diz
porque os adultos já estão acostumados com cada um dos seus catecismos em cada região. E esse novo catecismo de 1912, ele era diferente do catecismo de 1905. Por isso que ele coloca, se desvia do anterior, mesmo em algumas fórmulas. É diferente o catecismo de 1905 do 1912. O catecismo de 1912 é elogiado pelo Papa, o de 1905 deixou de ser adotado pelo Papa, como ele mesmo se expressou aqui também. Então, para isso, para que tornasse mais fácil para os adultos, cada início de missa eles liam trechos ali da doutrina cristã, liam partes ali para que os adultos também se acostumassem com esse catecismo. Continua o Papa Pio X. Exortamos vivamente no Senhor todos os catequistas, agora que a própria brevidade do texto facilita o seu trabalho, a quererem explicar com tanto maior cuidado a doutrina cristã e fazê-la penetrar na alma dos jovens. Tanto maior é a necessidade de sólidas instrução hoje, por propagação da impiedade e da imoralidade. Lembrem-se sempre que o fruto do catecismo depende quase inteiramente de seu zelo e de sua inteligência e maestria em tornar seu ensino mais leve e agradável aos alunos. Então, a intenção do Papa Pio X era tornar o ensino da doutrina católica mais agradável, mais leve para as crianças e para os jovens. Por isso é tanto zelo quanto ao catecismo de 1905, o catecismo de 1912 e o documento de Acervo Animis. Então, a preocupação do Papa era ensinar os jovens a boa doutrina católica. E por último, oremos a Deus para que, assim como hoje os inimigos da fé, cada vez mais numerosos e poderosos, estão espalhando o erro por todos os meios, haja tantas almas dispostas a ajudar para que os professores e pais cristãos com grande zelo no ensino tão necessário quanto nobre e fecundo como o catecismo. Com esses votos, cordialmente concedemos à Vossa Excelência, Senhor Cardeal, e a todos os que cooperarem em tão santo ministério a bênção apostólica. Do Vaticano, 18 de outubro de 1912, Papa Pio X. Então veja que nesse documento, essa carta dedicada e escrita para que a Igreja ensinasse o catecismo da melhor forma possível e apresentando o novo catecismo de 1912 a esse cardeal vinculado à Igreja de Roma. Então, ele, de certa forma, deixou de utilizar o catecismo de 1905, que era o compêndio, passou a utilizar, então, o catecismo de 1912. É importante sempre dizer isso. E aqui está a capa, né, do Catecismo della Dottrina Cristiana, publicata per ordine de Sua Santità Papa Pio X. Então, Catecismo da Doutrina Cristã, publicado por ordem de Sua Santidade o Papa Pio X. Então, esse é o Catecismo de 1912, chamado Catecismo de Pio X, porque o próprio Papa participou da elaboração do texto através da comissão que ele mesmo instituiu, e o próprio Papa apresentou as revisões, depois enviou aos bispos e aos outros clérigos da região de Roma e da Itália, e, portanto, esse é que carrega o nome verdadeiro de Catecismo de São Pio X. O Catecismo de 1905 é uma reunião dos catecismos italianos. Importante dizer. Houve duas publicações de 1912, né, que é os primeiros elementos da doutrina cristã, voltados mais para crianças no início, né, dos ensinamentos, e o catecismo da doutrina cristã. É importante dizer que tanto o catecismo de 1905 era destinado para a juventude, para os jovens, para crianças e jovens. O catecismo da doutrina cristã de 1912 também é destinado a crianças e jovens. Aqui temos a publicação da tradução. Começou a ser traduzido esse catecismo da doutrina cristã para vários idiomas. Aqui a publicação em francês. No Brasil, não se adotou o catecismo da doutrina cristã de 1912, muito embora vários países começaram a traduzir aquele catecismo, ainda assim permaneceu a autonomia dos bispos para adotar vários tipos de catecismo. Como nós temos aqui essa amostra no jornal, aqui no Brasil, em 1914, foi instituído o terceiro catecismo da doutrina cristã, aprovado aí no Rio de Janeiro, né? E existiram vários outros catecismos no Brasil nesse período. É importante dizer que os bispos tinham a autonomia de forma separada, que é a publicação de 1914. Depois surgiu também o segundo catecismo da doutrina cristã, foi aprovado em 1917. Nós temos aqui o terceiro catecismo da doutrina cristã, que foi aprovado pelos bispos das províncias eclesiásticas meridionais do Brasil. Dos catecismos, esse aqui é um dos que teve
maior êxito com o passar do tempo, né? O terceiro catecismo da doutrina cristã, mas não é o mesmo documento do Catecismo de 1905 e não é o mesmo texto do Catecismo de 1912, que foi com a atuação do Papa Pio X. É um documento próprio que os bispos brasileiros se reuniam e aprovaram. Então, durante vários anos, antes do Catecismo de 1992, do Papa João Paulo II, se adotava esses catecismos, de certa forma, regionais no Brasil. Na década de 60, nós tivemos o chamado Concílio Vaticano II. Eu não vou entrar em detalhes quanto a aspectos doutrinários do Concílio Vaticano II, ou sobre sua validade, ou sobre alguns aspectos, porque não é objeto aqui da nossa análise. Basta dizer que existiu o Concílio Vaticano II na década de 60, trouxe uma série de mudanças, seja para o bem, seja para o mal, para a Igreja Católica, né? Para o mal, houve uma queda substancial de vocações, muitas pessoas deixaram a Igreja Católica nessa época, uma grande confusão que foi atuada. Isso é reconhecido pelos papas, é importante dizer isso, né? Papa das épocas posteriores reconhecem, Papa Bento XVI, o Papa, deixa eu lembrar aqui, o Papa Paulo, né? O Papa São Paulo também reconheceu que houve uma série de consequências que não foram tão positivas nesse concílio, dentre vários outros, né, teólogos, estudiosos que demonstram, verificam que houve uma série de problemas posteriores ao Concílio Vaticano II. Sem entrar no mérito da doutrina, nós apenas estamos dizendo fatos, e é importante dizer isso, né? Contra o Concílio Vaticano II, nós tivemos especialmente dois bispos aí que atuaram diretamente em relação a ele. E o primeiro aí na foto é o Antônio de Castro Maia, que foi bispo aqui no Brasil, e depois nós temos do lado direito em vermelho o Dom Marcelo Lefebvre. Esses dois atuaram diretamente contra a aplicação ou diretamente de forma doutrinária contra o Concílio Vaticano II, porque eles defendiam que a igreja deveria permanecer como era antes do Concílio Vaticano II, que havia uma série de introdução de ideias que não eram católicas solenemente ali, enfim, existia uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui em relação a isso. Mas é fato, como diz aqui o próprio cardeal Ratzinger em 2003, que o ensino catequético, o ensino da doutrina cristã nos católicos caiu muito e foi muito prejudicado depois do Concílio Vaticano II. Como ele mesmo diz aí em 2003, é um fato, sem querer condenar ninguém, é evidente que hoje a ignorância religiosa é enorme, basta falar com as novas gerações. Evidentemente, no período pós-conciliar, não se conseguiu a transmissão concreta dos conteúdos da fé cristã. Eu vejo que é uma frase bastante firme, bastante forte, né? Dizer que após o Concílio Vaticano não se conseguiu transmitir concretamente o conteúdo da fé cristã. E por isso ele se preocupava tanto com o catecismo. O próprio catecismo de 1992, né, que foi aceito pelo Papa João Paulo II, ele foi elaborado com o cardeal Ratzinger, e depois aqui ele estava falando que era necessário também o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que nós verificamos que foi publicado em 2005. Então, como eu já mencionei, o bispo, né, Dom Antônio de Castro Maia, foi um dos que se rebelaram contra o Concílio Vaticano II, apontando erros, apontando especificidades, né, que estariam ali sendo aplicadas, e ele mesmo fala sobre o catecismo em seu livro, né, que trata justamente sobre vários aspectos da doutrina. Ele ensina aspectos relevantes que ele considerava na época da década de 60 e 70, né, que é esse livro Por um Cristianismo Autêntico, do Dom Antônio Castro Maia, foi publicado em 2016, mas traz vários documentos da década de 60 e da década de 70. Em específico, em um documento de 1971, ele vai falar sobre o catecismo e o que estava acontecendo na época. Depois do Concílio Vaticano II, vários bispos começaram a aprovar vários catecismos, e vários padres começaram a escrever seus próprios catecismos, e houve uma certa confusão que até mesmo o Papa da época reclamava desses vários catecismos, com uma série de problemas de textos de ordem doutrinária. E aqui o Dom Antônio de Castro Maia informa o seguinte: em nossa instrução pastoral sobre a Igreja, de 2 de março de 1965,
fundamentamos semelhante advertência, mostrando como o espírito modernista infiltrado nos meios católicos introduz entre os fiéis o relativismo e o naturalismo religiosos, subvertendo o dogma e a moral revelados. Da difusão de semelhante espírito incumbem-se atualmente os novos catecismos. Eis que nos toca o dever de chamar a vossa atenção, amados filhos, sobre essas novas obras de ensino e formação religiosa que, a título de fé, para adultos ou para o homem moderno, destroem a doutrina tradicional, ora pelo silêncio, ora por omissões, ora de maneira positiva, por concepções contrárias à verdade sempre ensinada pela Igreja. São os novos catecismos o meio de inocular na mente dos fiéis a nova religião, em consonância com as correntes evolucionista e racionalista do pensamento moderno. Então ele está dizendo que a série de catecismos que foram sendo publicados depois do Concílio Vaticano II apresentavam ideias inovadoras que não pertenciam à doutrina católica, que não deveria ser adotado isso, e que os fiéis deveriam tomar cuidado com esses novos catecismos que surgiam. Não levantamos nenhum julgamento sobre as intenções dos autores dos novos catecismos, ou seja, ele não está dizendo que os autores desses catecismos novos agiam com má disposição, com má fé. Não nos esquecemos, no entanto, de que o homem inimigo, ou seja, o demônio, que tudo faz para perder as almas, se aproveita das perturbações causadas na igreja pelos pruridos de novidade, e nelas mesmas insinua os sofismas com que corrompe a fé e perverte os costumes. Sendo como são, os catecismos instrumentos para formar na religião as novas gerações, seria ingênuo pensar que o anjo das trevas não procurasse servir-se deles para a realização de sua obra sinistra. De fato, pois, objetivamente, os novos catecismos devem ser colocados entre os fautores da autodemolição da Igreja de que fala o Papa. Nunca é demais salientar a importância do catecismo, e, em consequência, nunca será excessivo alertar os fiéis contra os textos de catecismo que subvertem a religião de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele falou isso em 1971, e até esse momento o próprio Antônio de Castro Maia adotava o terceiro catecismo, que eu já mencionei, que foi aprovado pelos bispos, né, em 1919, e ela adotava isso como texto, mas ele começou a se questionar quanto à aplicação desses catecismos que estavam sendo publicados, especificamente esse catecismo havia sido modificado, então ele estava construindo a ideia de um novo catecismo que fosse adotado na diocese específica de Campos, né, que era onde ele tinha atuação. Esse Dom Antônio de Castro Maia, ele participou junto com o Dom Marcelo Lefebvre da sagração de 4 bispos, porém não havia plena autorização da Igreja Católica, especificamente do Papa, e esses bispos foram excomungados. Então, Dom Marcelo Lefebvre e Antônio de Castro Maia foram excomungados, e também esses 4 bispos aí. Ou seja, estavam distantes da Igreja Católica, né? Apesar disso, houve uma tentativa posterior, né, de conciliação e uma série de conversas, né, para voltar essa parte aí da Igreja que estava excomungada, né, e as fraternidades, os lugares, né, em que se ensinavam os novos padres também estavam excomungados, e etc. Nisso, dentro dessa visão toda, é importante dizer que essa excomunhão deu-se na década de 80. Na década de 70, o Dom Antônio Castro Maia questionou os catecismos da época e decidiu, então, publicar um próprio catecismo, que é o terceiro catecismo da doutrina cristã, se valendo aí do catecismo, do compêndio de 1905. É importante dizer isso, ele se valeu do compêndio de 1905 e não o de 1912. Então, por isso que nós temos aí o conteúdo desse terceiro catecismo da doutrina cristã. Carta ao cardeal Pietro Respighi não estava mencionada, foi retirada. Primeiras noções do catecismo, primeiro catecismo e o catecismo breve, segundo catecismo, também foram retiradas, e as orações cotidianas e outros preces. Então, esse terceiro catecismo da doutrina cristã para a diocese de Campos tinha apenas esses 3 elementos do compêndio de 1905. O catecismo maior, que é chamado de terceiro catecismo, a instituição sobre as festas, instrução sobre as festas, e a breve história da religião. Importante dizer que esse terceiro catecismo da doutrina cristã, ele não tinha a íntegra da tradução do compêndio de 1905. Ele teve modificações. O próprio
Dom Antônio de Castro Maia fez alterações nesse terceiro catecismo da doutrina cristã. Então ele é baseado no compêndio de São Pio X, 1905. Ele não é propriamente o compêndio com tradução literal. E aqui nós verificamos essa diferença. O compêndio da doutrina cristã tem todos esses documentos, todas essas partes, e esse terceiro catecismo da doutrina cristã do Antônio de Castro Maia tem apenas 3 partes que estão em vermelho destacadas aí. Havia uma série de problemas nesse texto desse terceiro catecismo da doutrina cristã, porque ele não correspondia à tradução literal, à tradução direta, como nós podemos observar aí, né? Na versão em italiano original de 1905 e abaixo a versão de 1976, que é esse terceiro catecismo da doutrina cristã aí, em 1976. Veja que foi modificado, então, aí, uma das respostas relativos à questão aí dos efeitos, né, do sacramento da Eucaristia. E também a questão do jejum, né, que você pode, a comunhão, na verdade, em relação ao jejum aqui. Então veja que há essa diferença. Há vários outros aspectos que eu poderia tratar, mas a intenção não é falar sobre a diferença da tradução em relação à versão de 1976. Esse catecismo que nós verificamos, que é o catecismo amarelo, com a capa com a foto de São Pio X, escrito Catecismo Maior de São Pio X, ele é o texto de 1905. Então veja que ele não adotou na íntegra o compêndio de 1905, faltou aí 4 partes que não foram colocadas, ou seja, é um documento parcial e, além disso, uma série de mudanças. Não inclui essas 4 partes do original, que eu já mencionei. Alterou o título. O título original é Terceiro Catecismo da Doutrina Cristã. Passou, como nós podemos verificar aqui nessa imagem, Terceiro Catecismo da Doutrina Cristã. Passou a ser chamado de Catecismo Maior de São Pio X. E colocou esse título, Terceiro Catecismo da Doutrina Cristã, como subtítulo. Então, se você abrir o livro, vai estar escrito ali nas primeiras páginas, Catecismo Maior de São Pio X, Terceiro Catecismo da Doutrina Cristã. Então, o título do livro mesmo, original, é Terceiro Catecismo da Doutrina Cristã. Esse Catecismo Maior de São Pio X foi um acréscimo posterior, talvez das editoras, com a intenção do marketing, né, para vender, e ainda uma imagem do próprio São Pio X, utilizando esse compêndio de 1905, que o próprio Pio X não queria mais que fosse adotado. É importante dizer isso, né? E esse outro catecismo, que é justamente essa explicação do catecismo da doutrina cristã de São Pio X, que nós temos aqui publicado pela editora Realeza. Qual a origem, a fonte desse catecismo? Nós iremos verificar aqui que logo depois que foi publicado o catecismo de 1912, existiu uma versão de 1913 feita por um teólogo, Giuseppe Berardi. Giuseppe Berardi ele fez uma edição comentada do catecismo de 1912 e deu o nome, né, de Novo Manual do Catequista. Então é justamente essa versão que está aqui, é a versão traduzida do italiano para português do Novo Manual do Catequista de 1913, do teólogo Giuseppe Berardi. Esse teólogo, Giuseppe Berardi, recebeu uma carta do próprio Vaticano, dando autorização em relação a essa publicação e em nome do Papa Pio X. Então, veja, Vaticano, 12 de abril de 1913, reverendíssimo senhor teólogo, apraz-me participar à vossa reverência que o Santo Padre aceita de bom grado a dedicatória de seu novo manual do catequista e com todo o coração concede a bênção apostólica a vossa reverendíssimo e a essa sua utilíssima obra, desejando a fecunda de salutares frutos para a maior glória de Deus. Com sentimentos de distinta consideração, me afirmo vossa senhoria, reverendíssimo, devotadíssimo Giovanni Bressan. Então foi levado ao conhecimento do Papa Pio X esse catecismo explicado, e ele foi justamente abençoado pelo Papa, agradeceu a dedicatória. Então é um documento que foi plenamente autorizado. Existe uma versão publicada em português de 1939, Novo Manual do Catequista, com a tradução revista pelo arcebispo de Évora, em Portugal, Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, que é essa versão justamente aqui. Pegou-se essa edição de Dom Manuel Mendes da Conceição e publicou aqui no Brasil
em 2022 pela editora Realeza. Então, essa é a versão antiga de 1939. Então, esse catecismo, explicação do catecismo da doutrina cristã, é o catecismo de 1912, aprovado pelo Papa Pio X, pela equipe catequética de 3 homens, mais o poeta, que era leigo, 3 homens sacerdotes e o leigo poeta, de 1912, aprovada pelo Papa, com revisão do próprio Papa, com tradução do italiano, da versão italiana para o português, e dessa versão comentada pelo padre Giuseppe Perardi, que era dos jesuítas. Então, essa versão é uma versão autorizada de 1912 e autorizada também com os comentários em 1913 pelo Papa Pio X. Então, qual a diferença substancial desses 2 catecismos que nós temos aqui, o amarelo e a explicação do catecismo da doutrina cristã de São Pio X? Primeiro, esse catecismo amarelo aqui, publicado pela editora Permanência, a publicação original é baseada no Catecismo Maior, que é encontrado dentro do compêndio da doutrina cristã de 1905, que nós já verificamos, né? Foi publicado em 1905, pegou-se 3 partes e publicou dentro aí, e considerado Catecismo Maior de São Pio X, não é a versão completa do compêndio da doutrina cristã. A origem do texto é uma reunião de vários catecismos de textos de bispos italianos. Então, Catecismo Lombardo Piemontese, Catecismo Emiliano, Catecismo Toscano, foram reunidos e colocados em um compêndio, que foi aprovado pelo Papa São Pio X em 1905. Então, não foi escrito pelo Papa Pio X. Está escrito Catecismo Maior de São Pio X, mas não foi escrito pelo próprio Pio X. E eu sei que muitos bispos, padres, leigos, acham que esse catecismo foi escrito pelo Papa Pio X e leem como se fosse escrito pelo Papa Pio X. Na verdade, o Papa reuniu esses catecismos anteriores da Itália e publicou. E essa versão aqui é a versão incompleta desse compêndio de 1905, apenas contemplando partes, o catecismo maior e outras partes. E qual a finalidade? Era para uso na diocese de Roma. Não era para ser utilizado por todo o mundo. Era específico, embora o Papa desejasse, de forma acalorada, desejasse que existisse um catecismo universal para todos. E foi traduzido para vários idiomas, tanto é que nós temos essa versão aqui do Catecismo Maior, publicada em português, mas tem outras publicações em outras línguas, francês, inglês, etc. E o uso atual? O Papa São Pio X substituiu pelo Catecismo de 1912. Então, na Itália, pelo menos, não é utilizado essa versão do Catecismo de 1905. E outras igrejas, aliás, outros bispos passaram a fazer suas traduções dessa edição, mas é importante dizer que não era da vontade do Papa Pio X que fosse utilizada essa versão. Ele preferia a versão de 1912, como nós verificamos na própria carta escrita por ele. E quem foi o tradutor para essa edição? Alguns dizem que foi o próprio Dom Antônio de Castro Maia, que foi o tradutor em 1976. Mas eu não consegui encontrar essa informação de que foi ele o próprio tradutor. Apenas podemos encontrar aqui o imprimatur, dado em 1976, Antônio Bispo de Campos. Mas não diz quem é o tradutor, então nós não sabemos necessariamente quem fez essa tradução. Nós verificamos que na primeira versão havia uma série de problemas, de modificações, e essa versão aqui foi revisada quanto à tradução. Agora, quanto ao outro catecismo, a explicação do catecismo da doutrina cristã de São Pio X. Essa versão publicada pela editora Permanência. A publicação original, ela é a versão do Giuseppe Perardi, Nuovo Manuale del Catechista, que vem aí com explicações, publicada em 1913, que é, na verdade, uma edição comentada do Catecismo de 1912 do Papa Pio X. Então, essa versão tem aqui o conteúdo aprovado pelo Papa Pio X e comentado também por um padre, Giuseppe Perardi, que foi aprovado também pelo próprio Papa Pio X. Então, comentários e também a própria edição de 1912 aprovados pelo Papa Pio X. A origem do texto foi feita uma comissão catequética que foi instituída pelo próprio Papa Pio X em 1910. Essa comissão catequética elaborou o texto e, junto com o próprio Papa Pio X, apresentou a revisão e foi aprovado pelo próprio Papa Pio X em 1912. Então, esse é o catecismo com o conteúdo do Pio X.
Qual a finalidade? Era para uso na Diocese de Roma, porém, várias outras localidades também fizeram traduções. Nós temos traduções em português, em inglês, francês, etc. E tanto é que existe essa versão em Portugal e essa versão no Brasil. O uso atual foi permitido desde o Papa São Pio X, desde 1912, e foi declarado útil pelo Papa Bento XVI. Então, o Papa Bento XVI se referia a esse catecismo de São Pio X, ao catecismo de 1912, de forma concisa. Ele não se referia ao compêndio de 1905, que é essa versão aqui. A tradução para o português foi feita em grande parte pelo Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, arcebispo de Évora e Portugal, conforme está mencionado aqui no próprio livro. Então veja que é mais confiável, ao meu ver, essa edição por uma série de fatores que vocês podem ver por si mesmos através dos documentos, de que essa versão ela tem a aprovação do Papa Pio X, como sendo a partir de 1912 para ser adotada na Itália, mas se possível no resto do mundo. Ela tem aprovação em 1913 quanto aos comentários do padre Giuseppe Berardi. Ela tem também a autorização, a permissão do próprio Papa Pio X, que participou da própria feitura do conteúdo do catecismo, e foi declarado útil pelo Papa Bento XVI. Então, tudo me indica a que essa versão seja mais útil e mais interessante. Isso quer dizer que esse catecismo maior de São Pio X deve ser jogado fora, que ele é inútil, etc. Não necessariamente. Ele teve 7 anos de uso autorizado pelo Papa Pio X, e outros lugares também fizeram tradução. Então ele tem aqui a doutrina, ele carrega o ensinamento da doutrina. Mas o catecismo de São Pio X é justamente esse, né? Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X. Então, para resumir aqui um pouco do histórico, né, para que vocês não fiquem perdidos quanto a datas e publicações, etc., em 1905, 15 de abril, foi publicada a encíclica Acerbo Animis, do Papa São Pio X, no qual ele falava sobre a importância do catecismo. Pouco tempo depois, em 1905, 14 de junho, ele escreve uma carta para o cardeal Pietro aprovando o compêndio da doutrina cristã, que é o conteúdo que está, em parte, aqui no Catecismo Maior de São Pio X. 1905 está aqui, 1905. Em 1910, o Papa cria uma comissão catequética para elaborar um novo catecismo. Em 1912, 18 de outubro, ele escreve uma carta para o cardeal Pietro Respighi, que também ele já havia escrito em 1905, no qual ele institui, então, um novo catecismo, que é o Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X, que é esse aqui. E ele diz claramente na carta que ele quer substituir. Então, ele substitui esse catecismo e coloca esse aqui no lugar para ser estudado, para ser analisado nas escolas, tendo como obrigação a ser utilizado em escolas, etc. Então, aqui ele coloca em 1912, 30 de novembro, foi publicado em 2 livros, o Catecismo da Doutrina Cristã. A partir de então, foi traduzido em vários idiomas. Em 1913, temos a carta de Giovanni Bressan, em nome do Papa Pio X, aprovando esse catecismo comentado pelo padre Giuseppe Berardi. Em 1914, faleceu o Papa São Pio X. Como ele faleceu muito próximo a essa publicação do Catecismo de 1912, muitas pessoas continuaram utilizando o Catecismo de 1905. Porque não existia internet naquela época, então era mais difícil, né, trazer as informações de que havia um novo catecismo em 7 anos. Então imaginem, em 7 anos era difícil chegar às informações de uma localidade longínqua que já tinha adotado o catecismo de 1905, que já havia surgido no embalo da encíclica Acerbo Animis. Então por isso era meio complicado chegar de novo com um novo catecismo para essas localidades. Então muitas localidades continuaram adotando o catecismo de 1905 e algumas até não fizeram a tradução do catecismo de 1912, né? Então é importante dizer isso. Era difícil e complexo a situação. Em 1976, no Brasil, foi publicado o terceiro Catecismo da Doutrina Cristã, da Diocese de Campos, que contém parte do compêndio da Doutrina Cristã de 1905. Foi uma escolha do Dom Antônio de Castro Maia adotar o texto de 1905. Isso quer dizer que possivelmente ele não conhecia o Catecismo de 1912, não sei. Pode ser que ele não teve acesso, né, ao Catecismo de 1912.
não era tão difundido na época, como eu mencionei. Pode ser que ele simplesmente queria algo mais antigo do que o Catecismo de 1912, mas basta dizer que ele atuou, né, nesse terceiro catecismo da doutrina cristã, porque já existia o terceiro catecismo da doutrina cristã aprovado pelos bispos no Brasil em várias regiões. Então ele fez esse catecismo baseado no catecismo de 1905. E aí, em 2010, houve a republicação, que é essa versão que nós temos aqui, que é a republicação do terceiro catecismo da doutrina cristã, colocando o título Catecismo Maior de São Pio X, pela editora Permanência, colocando o Papa na capa com a assinatura dele, quando na verdade esse texto, que é o de 1905, o Papa já não queria mais que fosse utilizado esse catecismo. Não estou dizendo que é inválido, mas é que era um desejo do Papa Pio X que fosse utilizado o texto de 1912, que está nessa versão aqui. Em 2022, houve então a republicação dessa explicação do Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X, do padre Giuseppe Perari, pela editora Realeza, que é essa versão aqui, que está em capa dura, tem mais de 600 páginas, com os comentários de cada questionamento do Catecismo de 1912. Então, por último, nós temos a bibliografia dessas várias informações. Tudo que eu falei aqui está conforme o histórico de publicação dos catecismos, né? E também conforme a bibliografia que está mencionada, conforme os documentos oficiais da igreja. Eu não inventei nada, tudo isso aqui está bem fundamentado em documentos, em livros e informações, né? Então é isso, né? Em termos de catecismos, esse catecismo, embora tenha sua utilidade, não era do desejo do Papa Pio X que fosse adotado pela igreja de forma universal, não era nem mesmo que fosse adotado pela igreja da Itália, e sim o Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X, que está aqui publicado pela editora Realeza. Então, verdadeiramente, de certa forma, que pode-se dizer que existe o Catecismo Romano, esse sim é para a Igreja Universal de todos os tempos. Então, para a Igreja que as pessoas devem ler, especialmente os seminaristas, os estudiosos, teólogos, o Catecismo Romano é destinado para a Igreja de forma universal. O Catecismo da Igreja Católica, que tem a versão amarela, também é destinado para a Igreja toda, para a Igreja Universal. O compêndio do Catecismo da Igreja Católica é destinado para a Igreja Universal também. Então, esses três, Catecismo da Igreja Católica, Catecismo Romano, compêndio do Catecismo de 2005, são destinados para a Igreja Universal. O Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X é destinado para a Diocese de Roma, mas que outros bispos, outras partes do mundo fizeram traduções. Então é importante sempre dizer isso, né? O Catecismo de São Pio X ele não tem uma função tão cogente, tão, poderia dizer assim, tão clara, objetiva no sentido de ser vinculante, quanto esse Catecismo Romano, que tem aqui a doutrina, que ele é de forma universal aplicada a toda a igreja, né? Esse aqui ele é mais restrito e por isso tem que ter toda a diligência em relação a ele, porque os bispos podem aprovar outros catecismos, etc., catecismos locais, porque é o munus, né, é o dever dos bispos ensinar da melhor forma possível a doutrina da igreja, né? Então, por todas essas considerações, né, é que eu prefiro, dentre esses dois catecismos, eu prefiro dar maior atenção, maior tempo de leitura ao Catecismo da Doutrina Cristã de São Pio X, e o que não implica, como já mencionei, o abandono completo desse Catecismo Maior de São Pio X, mas só que ele não é o Catecismo de São Pio X. Ele é o compêndio da doutrina cristã a partir dos catecismos dos bispos italianos, enquanto que esse tem aqui o conteúdo, a forma aprovada pelo Papa Pio X e também a atuação direta do Papa Pio X. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não quero causar confusão aqui nesse vídeo em termos de doutrina, né, em termos de argumentações teológicas, apenas coloquei os aspectos históricos, que são bem óbvios, bem claros em documentos, em informações, dados aí por livros e documentos, etc. Enfim, aqui está
uma forma segura de ensinamento da doutrina da igreja. Catecismo Romano também está aqui, que esses dois formam então aí um par que vai te ensinar a doutrina da igreja e, de certa forma, também enriquecer o seu conhecimento. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Deixe nos comentários se você tem alguma dúvida, se que gostaria de esclarecer algum ponto. E é isso. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo aqui no canal.